Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o Brasil perdeu para Camarões e vai disputar as oitavas de final contra a Coreia do Sul, que venceu de virada contra Portugal. Em Brasília, Lula falou hoje sobre tudo, do perfil que ele quer no Ministério da Fazenda até a PEC da transição. E depois desta fala, o mercado financeiro reage de forma positiva. E no esporte, o novo boletim médico sobre o estado de saúde de Pelé é divulgado e o rei do futebol está com uma infecção respiratória. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. E eu pensei que eu iria começar esse episódio com o gol do Brasil, mas não rolou. O Brasil perdeu por 1-0 contra Camarões. O atacante Aboubakar fez esse gol já nos acréscimos finais do segundo tempo. A seleção brasileira, como já estava classificada para as oitavas de final desde o jogo passado, o técnico Tite resolveu então colocar em ação a equipe reserva. E não deu muito certo, o Camarões pressionou muito o Brasil, a seleção até teve chances para fazer gol, com direito a vários chutes, mas não deu hoje para o Brasil. Depois da partida, o capitão da seleção, Daniel Alves, que mostrou hoje que consegue sim jogar muito ainda, apesar das críticas iniciais, disse que essa derrota é uma lição e que daqui para frente não tem mais uma margem para erro. É um toque de atenção pra gente, se alertar que não existe nenhum rival fraco aqui, que todos os rivais, cada jogo, eles estão jogando alguma coisa. Eu acho que fica essa lição que precisamos estar durante todo o jogo, ligado, concentrado, porque no final é um detalhe só, a gente tem ocasião, e um detalhe só, ela vai pra eles e no final você sai daqui com a sensação de que escapou um belo dia pra gente que não estava jogando tanto ou que não tinha tanta oportunidade. Mas fica a lição, tem que aprender, tem que se reinventar dentro da competição. Agora começa a fase que você não pode cometer nenhum erro. Porque a partir de agora, briga por espaço, briga por centímetro dentro do campo e que a gente aprenda essa lição de hoje. Uma curiosidade sobre essa derrota é que desde 1998 que o Brasil não perde em uma fase de grupos. Mas mesmo assim tem uma boa notícia. Mesmo com esse resultado, o Brasil vai para as oitavas de final e não perdeu o primeiro lugar do grupo H. E por isso vai jogar contra a Coreia do Sul. Isso mesmo que você ouviu. Na teoria seria a Gana, né? Mas teve uma reviravolta aí nos jogos. A Coreia do Sul venceu Portugal de virada por 2-1 e está classificada para as oitavas de final. Apesar da derrota, a seleção portuguesa também garantiu uma vaga e o primeiro lugar do grupo H. Já o Uruguai foi eliminado da Copa mesmo com a vitória por 2-0 contra a Gana, que também não avançou para a próxima fase. O Uruguai foi eliminado por causa do saldo de gols. Se por acaso você não conseguiu ver, a Coreia do Sul ganhou de Portugal antes do fim da partida de Uruguai e Gana. E os coreanos ficaram assistindo a partida com o celular dentro do campo, porque se o Uruguai fizesse mais um gol, aí a Coreia do Sul seria eliminada. Mas aí eles enviaram muitas energias positivas e conseguiram essa classificação histórica. Pelas imagens, os torcedores e também os jogadores da equipe ficaram muito emocionados. Bom, outro jogo que aconteceu de forma simultânea com o Brasil foi Suíça e Sérvia. A Suíça venceu a Sérvia por 3-2 em um jogo com duas viradas e bem movimentado. Com essa vitória agora, a Suíça garantiu um lugar nas oitavas e vai disputar a próxima partida com Portugal. Como eu falei para você, o Brasil vai jogar nas oitavas de final na segunda-feira contra a Coreia do Sul às 4h da tarde. A CBN, é claro, vai transmitir essa partida. E talvez Neymar apareça, porque hoje ele avançou na recuperação da lesão do tornozelo e deve retomar os treinos no gramado a partir de amanhã, sábado.
sábado. Então, com isso, aumentam as chances de que ele atue na partida das oitavas de final. Vai dar Brasil, o Hexa vem no Catar. Brasil! E antes desse jogo do Brasil, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre vários assuntos hoje de manhã lá no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Ele meio que fez um balanço após uma semana de negociações políticas e reuniões lá na capital federal. E, resumidamente, Lula falou sobre quando vai anunciar a equipe de ministros, ele também defendeu mudanças no orçamento secreto, comentou a reunião que ele vai ter com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e falou sobre o perfil que ele quer no Ministério da Economia. Por fim, ele também falou que acredita na aprovação da PEC da transição. Bom, esses foram os pontos principais e agora eu vou detalhar cada um deles para você, começando pela especulação que está rolando nos bastidores sobre a escolha de ministros do futuro governo Lula. O presidente eleito disse que só vai anunciar nomes para o seu ministério após ser diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral como presidente da República. Essa cerimônia ela está marcada para o dia 12 de dezembro. Não precisa ninguém ficar angustiado, não precisa ninguém ficar nervoso, criando expectativa, porque eu, no fundo, já tenho 80% do ministério na cabeça, mas eu não quero construir um ministério para mim, eu quero construir um ministério para as forças políticas que me ajudaram a ganhar as eleições. Na medida que eles tiveram coragem de ir para a rua comigo. Lula foi questionado também sobre o nome do novo ministro da Economia. Como você está acompanhando aqui no Panorama CBN, o presidente eleito vem sendo cobrado para anunciar logo o comando deste ministério. Nos bastidores, o nome que segue forte nessa disputa é de Fernando Haddad, que é ex-ministro da Educação. E tem toda essa especulação sobre o nome do novo ministro, porque, segundo o mercado e os economistas, isso daria uma tranquilidade sobre a política econômica do novo governo, principalmente no que diz respeito ao equilíbrio fiscal. Lula não quis adiantar nomes hoje, mas ele disse que o novo ministro vai refletir as políticas econômicas dos seus primeiros mandatos na presidência. O meu ministro da Economia será essa cara do sucesso do meu primeiro mandato. Olha a cara e será o ministro para fazer isso. Obviamente que o ministério tem autonomia, o ministério tem um monte de coisa, mas quem ganhou as eleições fui eu. E eu, obviamente, que quero ter inserção nas decisões políticas e econômicas desse país. Obviamente que eu não entendo tanto de economia, o que eu aprendi foi no mundo sindical, foi aqui na presidência, eu sei o que é bom e o que é ruim, sei o que é bom para o povo, sei o que é bom para o mercado, sabe? E eu sei que as pessoas têm que saber que eu ganhei as eleições para governar para o povo mais humilde desse país. Essa é a minha missão. Apesar aí de não divulgar nomes, Lula já deixou claro a seguinte questão, que Gleisi Hoffmann, presidente do PT, não vai ser ministra do governo dele, pelo menos inicialmente, já que ela vai concluir o mandato à frente da presidência do PT no final de 2023. Lula minimizou o fato de não colocá-la em nenhum ministério e disse que isso, na verdade, é um reconhecimento. Que o fato dela não ser ministra é um reconhecimento da grandeza dela e não uma diminuição do papel dela. Eu disse para a Gleisi que ser presidenta desse partido hoje é tão ou mais importante do que ser qualquer ministro. E ela vai ter muito trabalho. Lula também foi questionado sobre o orçamento secreto. Relembrando rapidamente você, o orçamento secreto é uma modalidade do envio de emendas parlamentares. O nome técnico se chama RP9. Nesse caso da RP9, os nomes dos parlamentares que receberam dinheiro não são revelados e também não há um rastreio para onde o dinheiro foi enviado, por isso o nome secreto. Lembro você também
que emendas parlamentares é um recurso que é usado, que é permitido sim, mas o que chama a atenção no orçamento secreto é justamente essa falta de transparência nos nomes e também nos estados e cidades para onde esse dinheiro está sendo enviado. Essa modalidade ela foi bastante usada durante o governo Bolsonaro como forma de manter a governabilidade. E sobre isso, Lula disse que o modelo não pode continuar como está, mas ele ressaltou que é a favor de emendas parlamentares, desde que transparentes e alinhadas com objetivos do governo. Eu sempre fui favorável que o deputado tenha emenda, mas é importante que ela não seja secreta. E é importante que a emenda seja dentro, sabe, da programação de necessidade do governo. E que essa emenda seja liberada de acordo com os interesses do governo. Sabe, não pode continuar da forma que está. Acho que todo mundo compreende isso. Lula ainda comentou o encontro que ele vai ter com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O presidente eleito disse que quer conversar sobre democracia e sobre a guerra na Ucrânia. Por fim, outro tema abordado por Lula foi a proposta de emenda à Constituição, que é conhecida como o PEC da Transição. Ele defendeu esse texto que foi apresentado ao Congresso pela equipe dele, mas ele admitiu que concorda negociar eventuais mudanças com os parlamentares. O que me interessa é a PEC que nós mandamos. Essa PEC já foi conversada com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, já foi conversada com várias lideranças. Até agora não há sinal de que as pessoas querem mudar a PEC. Então eu espero que o Congresso Nacional, Câmara e Senado tenham simplesmente sensibilidade e possam votar do jeito que nós queremos. Se precisar ter um acordo, nós também sabemos negociar. Falando nisso, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, disse hoje em entrevista ao Jornal da CBN que a base política da gestão de Jair Bolsonaro lá no Congresso está disposta a aprovar essa PEC da transição. O objetivo, segundo ele, é garantir a manutenção dos R$ 600 do Auxílio Brasil para o ano que vem e também a verba para o aumento do salário mínimo. Mas o deputado destacou a necessidade da equipe de transição de Lula diminuir o valor pedido, além do tempo e da validade da proposta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já disse que não garante os 4 anos, está falando em 2 anos, né? Nós na Câmara queremos 1. O presidente Lira já falou que não dá para os 200 bilhões, vai ter que ser menos. O presidente Lula tem que chegar lá e falar, bom, ouvir o Senado, ouvir a Câmara, é isso que podemos ganhar, vamos votar antes que a gente perca o tempo para poder tramitar isso nas 2 casas e ainda votar o orçamento. E se não houver este pragmatismo, uma concessão para que a PEC fique do tamanho que é possível passar, não vai prosperar. Ricardo Barros também disse que o apoio do PT para a reeleição dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, deve facilitar esse andamento da PEC lá no Congresso. Mas o deputado Ricardo Barros alertou que o Congresso só tem mais 3 semanas de trabalho e que o governo de transição precisa fazer as concessões necessárias rapidamente para a aprovação desse projeto. Construíram um obstáculo para a tramitação, isso está em negociação e nós esperamos que se chegue a bom termo, porque dia 22 de dezembro encerra-se o período legislativo e são 3 semanas que nós temos para votar, primeiro no Senado, depois na Câmara e depois votar o orçamento já com esse novo espaço fiscal. Então, um tempo muito exíguo e me parece que está faltando articulação política ou pragmatismo do governo eleito de saber o que pode ganhar. Provavelmente você deve ter ficado curioso para saber como o mercado financeiro reagiu a essas falas de Lula, né? E reagiu de forma positiva, por incrível que pareça. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 1,02% aos 112.056 pontos. No mercado de câmbio, o dólar também fechou com uma ligeira alta de 0,64%, cotado aos R$ 5,215. Já o euro também encerrou o dia com uma leve alta de 0,45% aos R$ 5,493. Agora eu vou retomar para você um assunto que a Bianca Santos trouxe para você na edição da Manhã do Panorama CBN de hoje, que está relacionada com o Ministério da Educação, porque teve uma reviravolta importante nesse caso novamente.
Ontem, eu contei aqui para você que o Ministério da Educação tinha descongelado o dinheiro que seria destinado para as universidades e institutos federais, né? E esse dinheiro, ele seria usado para o pagamento de despesas básicas, como luz, água, limpeza e também bolsas para os estudantes. Mas depois que você ouviu essa notícia na edição da noite do Panorama CBN, 6 horas depois desse anúncio, o Ministério da Educação voltou atrás de novo e resolveu congelar o dinheiro. Mas desta vez o valor foi maior do que foi anunciado anteriormente. Então, com isso, os institutos não só perderam a possibilidade de reservar recursos para quitar despesas do fim do ano, como eles também não vão poder honrar os pagamentos com os quais eles já haviam se comprometido. As universidades e institutos federais calculam que esse novo bloqueio do orçamento para as instituições de ensino é de quase 640 milhões de reais. É claro que essa situação surpreendeu os reitores que correram lá para o sistema para garantir a utilização do dinheiro que havia sido liberado ontem. Mas logo depois eles perceberam que esse corte era ainda maior e atinge recursos que já tinham sido empenhados, ou seja, reservados para estes pagamentos. Um exemplo disso que eu vou contar para você é o caso da Universidade de Brasília. O total bloqueado inicialmente era de cerca de 2 milhões de reais. Mas aí, com esse novo bloqueio do Ministério da Educação, passou para mais de 17 milhões de reais. A reitora da UNB, a Márcia Abraão, disse para nossa reportagem que a situação é dramática e que não há dinheiro para honrar os compromissos. Primeiro foi 2 milhões. O outro ontem estava em 13. Hoje já está em 17. Eles estão retirando até o que a gente já tinha empenhado. Até projeto, por exemplo, que um professor arrecadou dinheiro, fez um contrato, vamos supor, fez um contrato com a Petrobras. O dinheiro entra aqui, ele entra no Caixa Geral da Universidade. Só que esse professor esse projeto dele, ele tem compromissos com o projeto. Esse dinheiro não é do governo, não é da universidade, é do projeto. Até esse dinheiro ele tirou. Contratos que nós tínhamos, que nós recebemos recursos, além do dinheiro do governo para pagamento de água, luz, porteiro, vigilante, limpeza, tudo. Já o reitor do Instituto Federal do Pará e presidente do CONIF, que é a entidade que reúne os dirigentes dos institutos federais, o Cláudio Alex, ele reclamou dessa confusão gerada pelo governo, que chegou a liberar os recursos para logo depois realizar um novo bloqueio. Ele disse que as instituições agora estão, na verdade, com a conta no vermelho, como se fosse uma espécie de cheque especial, porque já acertaram os pagamentos de fornecedores, mas agora eles não vão conseguir honrar esses compromissos. Desencontros de informações entre os dois ministérios, né, de educação e o próprio Ministério da Economia, além de inaceitável e estarrecedor, né, uma bagunça generalizada, gera uma imprevisibilidade sem tamanho. A orientação, né, claro, é evidente, com essa imprevisibilidade toda, era, tendo esse recurso de volta, executá-lo o mais rápido possível, né? Só que nem foi possível, porque já no meio da tarde, algumas horas depois, foram estornados. E o que é pior, algumas instituições estornaram aquilo que já tinha sido empenhado. A gente ficou no negativo, o que ele chama de saldo invertido. Em meio a essa bagunça aí de congela e descongela dinheiro, o ministro da Educação, Vitor Godoy, cancelou uma viagem que ele faria a Paris para participar de uma reunião da OCDE na semana que vem. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Essa viagem ela foi autorizada hoje no Diário Oficial da União, já depois do anúncio desses cortes, e teria as despesas bancadas pelos cofres públicos. O ministro da Educação, Vitor Godoy, disse que desistiu da agenda e que vai permanecer no Brasil para tentar desbloquear os valores junto ao Ministério da Economia. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Em linha com seu propósito de tornar a vida financeira mais leve e tranquila, o Banco BV, um dos maiores bancos do país, oferece soluções de crédito para os seus clientes utilizando os dados do Open Finance.
Os clientes que escolhem compartilhar os dados com o banco podem receber ofertas de crédito e produtos ainda mais personalizados. Conhecendo melhor o perfil dos clientes, os bancos participantes do Open Finance poderão criar soluções personalizadas para os seus clientes. O uso inteligente desses dados pode trazer ainda mais autonomia para o dia a dia dos clientes. Fique por dentro acessando o site bv.com.br ou procure o banco nas redes sociais com o @BancoBV. Voltando ao noticiário da economia, o IBGE divulgou hoje dados bem preocupantes sobre a pobreza no nosso país. E a pandemia da Covid-19 fez disparar essa situação aqui no Brasil. O levantamento do IBGE mostra que, em 2021, o número de brasileiros vivendo abaixo da linha da pobreza aumentou 22,7% na comparação com 2020. Já o número de pessoas em situação de extrema pobreza saltou 48,2% no mesmo período. Segundo o IBGE, os dois aumentos foram recordes. Desde 2012, o país nunca havia registrado um avanço tão grande da pobreza e, sobretudo, da extrema pobreza. Em números absolutos, para você entender melhor a dimensão dessa situação, 11,6 milhões de brasileiros passaram a viver abaixo da linha da pobreza e outros 5,8 milhões passaram a viver em condições de extrema pobreza. Com esse crescimento, o Brasil passou a ter 62,5 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, dos quais 17,9 milhões eram extremamente pobres. Isso equivale a dizer que 29,4% da população do Brasil estava pobre e 8,4% extremamente pobre, ou seja, entre cada 10 brasileiros, aproximadamente 3 viviam abaixo da linha da pobreza e 1 em uma condição de extrema pobreza. E eu contei essa notícia para você com o verbo no passado, né? Estava pobre ou viviam abaixo da linha da pobreza, porque essa pesquisa é em relação aos dados de 2021. Os dados de 2022 só vão ser divulgados no ano que vem. E neste dado do ano passado, o IBGE identificou que quase metade das crianças menores de 14 anos de idade viviam abaixo da linha da pobreza, que é um recorde da série histórica iniciada em 2012. Já o percentual de jovens de 15 a 29 anos pobres é o triplo dos idosos. E cerca de 62,8% das pessoas que vivem em domicílios chefiados por mulheres, sem maridos e com filhos menores de 14 anos, estavam abaixo da linha da pobreza. E ainda tem mais dados preocupantes. A proporção de pretos e pardos abaixo da linha da pobreza é praticamente o dobro da proporção de brancos. O rendimento domiciliar per capita caiu para R$ 1.353, que é o menor nível desde 2012. Ainda de acordo com esse levantamento do IBGE, foi nas regiões Norte e Nordeste que a pobreza teve o maior avanço. Mas a situação mais grave é a do Nordeste, que concentra mais da metade das pessoas extremamente pobres do país. Quase metade dos pobres do Brasil também vivia no Nordeste em 2021. No esporte, hoje foi divulgado um novo boletim médico sobre o estado de saúde do ex-jogador Pelé, de 82 anos. Ele está internado desde terça-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e hoje o boletim médico apontou que ele está com uma infecção respiratória que está sendo tratada com antibióticos. Segundo o hospital, o quadro de Pelé é estável, com melhora geral no estado de saúde. Edson Arantes do Nascimento ele foi internado para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de cólon, que foi identificado em setembro de 2021, e esse boletim ainda diz que o ex-jogador vai continuar internado nos próximos dias no hospital para dar continuidade a este tratamento. Vamos saber o que rolou esta semana em Sucupira? Mas quem é que fala mal de mim?
povo. Ai, ai, gente grata aqui. Eu já estou habituado a essa ingratitude. Você acha que ele deve voltar a falar com os apoiadores? Ele vai. Acha que ele escapa? Ele melhorou muito da semana passada para essa semana. Ele tá bem, tá animado. Se levantou, passou o baque. Paralisou. Oh, gente, mas na véspera ele ainda tava bom, não tinha nada. Ele não tem nada nas pernas. Ele tem na cabeça. É psicológico. É psicológico. Pra frente, Sucupira! Sucupira penetra a tecnologia cibernética e adentra a era da informática. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Assim, democratizamos a cibernética e botamos Sucupira na era da informática, junto com os centros mais avançados do mundo, pau a pau. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Missões diplomáticas, tarefas muito importantes para o senhor. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. Então, depois do script, ele disse que está cansado, que prefere repousar. Ir para casa, tomar um banho turco. E disse também que isso pode ficar para depois. A imprensa inteira está aqui. Toma cuidado. Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Esses meus filhos acabam ainda me matando, sério. Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos? Pensa um pouquinho sobre isso, tá? Antes de bater palma, porque eu apareci no Jornal Nacional, beleza? A gente já tá com tanto problema na cabeça agora. Em vez de ter mais consideração para evitar mais essa consumição. Brasil! Eu já joguei o meu Sucupira Futebol Clube, mas isso lá muito atrás mesmo. É normal que as pessoas contestem, né? Pela idade, ou de repente não tá no meu melhor momento. E se tiver que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que você já viu na sua vida, porque é assim que eu encaro a vida. E avante, Sucupira! Sucupira! As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. E ó como que eu vou, hein, no flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chega. Agora eu vou indo nessa, em clima de Copa do Mundo, com a música País do Futebol, do MC Guimê e Emicida. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro desta edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você, bom descanso, bom final de semana e até segunda. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. A técnico sambou, tocou Neymar, no flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. A técnico sambou, tocou Neymar, poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, calento.